Cheguei até essa palavra de Efésios do capítulo 1, quando eu pensei nesses 5 tópicos: quem, quando, onde, porquê e para quê. Então levanta sua mão, fecha ela assim e faz assim comigo: quem, quando, onde, porquê e para quê. Você precisa ter esses 5 tópicos todos os dias, você tem que perguntar isso para você mesmo: quem, quando, onde, porquê e para quê. E eu estava meditando sobre isso e eu falei: para quê? Quem somos nós? Primeira coisa, que você tem que procurar entender quem é você. Se alguém te parar na rua hoje, daqui a pouco, no fim do culto, alguém que não te conhece e falar assim para você quem você é, o que você vai responder? Ah, eu sou um falido. Ah, eu sou uma pessoa que nada dá certo na minha vida. A minha família é uma confusão. Eu só perco, só tenho derrotas, acumulo derrotas na minha vida. Quem você é? Se alguém te perguntar, você consegue responder? Então, espiritualmente, é a mesma coisa. Você precisa saber quem você é, porque uma coisa é o que você era antes de você conhecer Jesus. Hoje você conhece Jesus, você nasceu de novo. Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e isso tem que estar bem claro para você. Porque Satanás, ele quer tirar da tua mente exatamente a consciência de quem você é. E ele quer macular quem você é. E ele quer colocar em xeque o plano de Deus, o plano que Deus tem na sua vida. Só que você, quando você tem bem claro quem você é em Cristo Jesus, podem vir as mentiras e as artimanhas que forem. Pode quem for falar o que quiser ao teu respeito, mas você sabe quem você é. Porque você tem uma identidade espiritual. Assim como quando nós nascemos, não é? A gente recebe uma certidão de nascimento. Assim como esses que se batizaram ontem, na semana que vem, no domingo que vem, nós vamos entregar o quê? A certidão de nascimento deles, espiritual, que é o certificado de batismo, que é o dia que a pessoa nasceu. Assim, ou seja, além da certidão, quando você alcança uma certa idade, o que você recebe? Você vai lá e tira o quê? A identidade. E o Senhor está falando que é tempo da igreja saber quem ela é. Nós precisamos saber que nós não somos somente um ajuntamentozinho de pessoas. Nós somos um povo que Deus escolheu para marchar e para reinar nessa terra. E eu profetizo em nome de Jesus que o diabo não vai tirar a identidade que Deus te deu. Satanás quer dizer que você não é nada. Satanás quer dizer que você não serve para nada. Satanás quer dizer que Deus não te ama. Oh, irmão, em nome de Jesus, se Deus não te amasse, Ele não tinha mandado o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por você, para derramar o sangue dele por você, para sofrer tanto por você. Você é amado de Deus. Você era uma massa informe no ventre da tua mãe. Deus já tinha um plano na tua vida. Deus te predestinou para que você o conhecesse, e você não vai jogar isso fora. Você tem identidade, você é filho amado, você é filho do rei, você é príncipe do Senhor e princesa. Satanás não vai macular, e você também não vai permitir o pecado ofuscar isso, porque muitas vezes por causa de 5 minutos de pecado, Satanás quer tirar a nossa identidade e quem nós somos. Muitas vezes por um olhar, Satanás quer dizer: ah lá o filho que você fala que é filho. Muitas vezes Satanás, por causa de uma palavra que sai da nossa boca, quer desconstruir quem nós somos em Deus, ou por causa de um erro que nós cometemos. Mas eu estava orando ao Senhor e dizendo: Deus, até quando nós vamos pagar pelos erros que cometemos, sendo que a Tua palavra fala que quando nós nos arrependemos, assim como o Oriente é distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Não há maldição que dure para sempre, não há consequência de pecado que não haja um fim. E o Senhor está falando: lembra que Ele te escolheu, não deixe o diabo te enganar, porque o Senhor perdoa e o Senhor esquece das nossas transgressões. Não há pecado que dure, não há pecado que dure mais do que Deus realmente ordenou. Há um começo, há um meio, há um fim do sofrimento. A primeira coisa então que você tem que entender é quem você é. Quem você é? Se hoje alguém te perguntar, fala: eu sou filho do rei, então eu sou príncipe, então eu sou eleito, eu sou predestinado. Sabe aquela pessoa que vence, que as pessoas vão comentar: ah, aquele cara ali venceu, mas também ele é predestinado. A gente não fala isso: esse cara é predestinado, como se Deus só tivesse a bênção para ele. Eu vou te explicar o que é predestinação. A palavra já fala predestinação. Destino é uma coisa, predestino é outra. É como se fosse um rascunho para depois imprimir o original. Rascunho é a predestinação, o original é o destino escrito.
Então o Senhor, antes de você nascer, Ele predestinou a tua vida, Ele predestinou a tua história. É por isso que você está aqui nessa noite. Deus te predestinou para ser filho e para ser filha. Só que, verdadeiramente, há algumas atitudes do homem em que ou ele vai entrar nesse predestino e vai fazer realmente esse predestino virar destino, ou senão ele vai estragar tudo. Então esse é o nosso desafio, não estragar tudo. Olha para quem está do seu lado e fala: irmão, pelo amor de Deus, não vai estragar tudo. Olha para quem está atrás de você e fala assim: ó, você tem tudo para dar certo. Deus te escolheu no meio de uma multidão. Você estava no ventre da tua mãe, Deus já te chamava pelo teu nome, não vai estragar tudo. A gente tem uma mania de estragar o que está certo, não é verdade? A gente tem uma mania de estragar o que é para ser bênção, a gente transforma. A gente tem essa capacidade de transformar bênção em maldição. Mas a gente não tem a capacidade de transformar maldição em bênção. A gente acredita mais no mal do que acredita no bem. E a gente tem que aprender que há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 1 fala: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E aí você vai ver lá o escritor Salomão, já na sua velhice, já tinha aproveitado tudo que tinha que aproveitar, e ele começa a entender os tempos. Há tempo de nascer e há tempo de plantar e há tempo de ajuntar pedras e há tempo de espalhar pedras. Há tempo de abraçar, viu, esposas? Dá um abraço no seu marido. Mas há tempo também de deixar de abraçar, que senão vira um grude, aí enjoa. Há tempo para todas as coisas. O problema é que a gente não entende os tempos. O próprio Salomão continua dizendo: há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. Mas você vê que a gente aceita o tempo de nascer, mas a gente é duro para aceitar o tempo da morte. Muitas vezes a gente não aceita a morte. Eu não estou falando que nós vamos ser agora pessoas frias, calculistas, morreu, fazer o quê? Não, não é isso. Eu estou falando que eu conheço pessoas que depois que viveram alguma morte, ou a perda de algum familiar, de alguma pessoa querida, nunca mais foram as mesmas. E vivem chorando, e vivem sofrendo, e vivem se lamentando, e estão morrendo como uma pessoa que já foi. Aí eu pergunto: será que essa é a vontade de Deus? Você ficar sofrendo, lamentando e morrendo por uma coisa, por uma pessoa que já está na glória, que já foi recolhida pelo Senhor. Não adianta, você tem que viver. Você tem que encontrar a sua alegria de novo, você tem que encontrar a sua felicidade. Você precisa entender que você é um guerreiro da sua família. Então a tua família, por mais que você não ache isso, mas a tua família olha para você. Você é um referencial da tua casa. Se você desistir, todo mundo vai desistir. Se você não for firme agora, o que será da próxima geração? O que será dos seus filhos? O que você quer ensinar para eles? O que você quer ensinar para os seus netos? Qual legado você quer deixar? Então você precisa entender esse tempo de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, porque o ser humano, ele inverte os tempos. Nós somos craques para inverter os tempos. A gente trabalha na hora de orar, ora na hora de trabalhar, namora na hora de casar e casa na hora de namorar. A gente inverte os tempos. Todo mundo que é solteiro quer o quê? Casar. E todo mundo que é casado quer o quê? Ser solteiro. A gente, como dizia um pastor que eu tinha, a gente é um bichinho estranho. Lembra dele? Nós somos uma coisinha estranha. Nós invertemos tudo uma vez. Eu assumi a primeira igreja com 21 anos de idade, né? Aí uma vez eu tinha um rapaz que era da igreja, ele falou assim: pastor, tem uma vaga lá na empresa que você trabalha para eu trabalhar? Estou precisando trabalhar, nunca trabalhei. Falei: beleza, só que assim, saiba entender os tempos, porque aqui eu sou seu pastor e tudo mais, só que lá eu vou ser teu chefe. Então você vai saber separar? Não, beleza, é nóis. Aí beleza. Chegou lá, eu trabalhava na Lapa, na Rua Drunsfield 176, Escola de Livros e Informática. Lembro até hoje. E eu fui promovido, depois de ser vendedor, fui promovido a supervisor. E aí eu montei uma equipe de vendas e faltava uma pessoa, aí eu levei ele. Aí beleza, aí eu ficava andando, eu não tinha sala.
porque o supervisor não tem sala. Os vendedores têm sala, o supervisor só fica indo de sala em sala. Aí tinha umas 5 salas, 4 vendedores arrepiando de vender. De repente, eu passo perto da sala dele, a sala dele estava apagada e fechada. Assim, caramba, o que aconteceu com o Rafael? Sempre Deus põe um Rafael. O que aconteceu com o Rafael? Aí eu falei, será que ele foi embora, desistiu de vender? Falou que eu não quero ficar vendendo curso? Aí eu procurei, cara, passou 1 hora. Aí eu falei assim, não é possível, será que ele tá lá dentro da sala? Aí eu fui indo lá, peguei assim, abri a porta, ele trancou, mas não trancou direito. Aí eu consegui abrir assim. Aí quando eu abri, a luz apagada, toca uma música aí alegre agora. A luz apagada, o Rafael debruçado, assim, a luz apagada, Rafael debruçado, assim. Aí eu olhei pra ele, imagina eu tô com 37, vocês me conhecem, imagina com 21, na força do ímpeto da unção. Eu peguei, na hora que eu vi ele assim, eu peguei a porta e pum, chutei a porta, fez um barulhão, pai, ele, ai pastor. Aí eu falei pra ele, Rafael, o que você tá fazendo, cara? Eu não acredito. Ele falou, eu falei, você tá dormindo? Ele, não pastor, eu tô orando. Eu falei, você tá orando? Ai, que oração, que já faz 1 hora que você tá com a luz apagada aqui dentro. Não, eu tô orando pra gente vender, bater a meta, não sei o quê. Aí depois ele deu uma bronca nele, daquelas que, você não gostaria de tomar. Falei, se você fizer isso de novo, você vai ser mandado embora e por justa causa. E você não adianta na igreja você fazer carinha de coitadinho, não, que eu não vou ter dó de você, porque você tem que crescer e tudo mais. Aí passou, o cara amadureceu. Depois dessa bronca ele amadureceu. Ele foi trabalhar no Bradesco. Trabalhou de caixa do Bradesco. Depois se tornou gerente do Bradesco. Depois ele fez um concurso, entrou no Banco do Brasil. Começou a trabalhar no Banco do Brasil, ganhando um salário ótimo. Aí ele se tornou gerente do Banco do Brasil. Hoje já tem um apartamento dele, tem filha, casada. Até hoje ele olha pra mim, pastor, obrigado. É assim que acontece. Muitas vezes a gente não entende o tempo das coisas. Como eu falo, irmãos, nós precisamos saber o tempo. Olha, há o tempo de você trabalhar e a hora de trabalhar é hora de trabalhar. Então assim, esse bichinho virtual, porque antigamente, quem é da época do bichinho virtual? Quem lembra do bichinho virtual? O bichinho virtual, você dava comida pra ele, lembra? Era um bichinho assim, dava comida pra ele, fazia cocô, misericórdia, né? Do bichinho virtual. Isso aqui é um bichinho virtual, cara. Isso daqui, se você não tomar cuidado, toma todo o seu tempo. Se não tomar cuidado, a tua vida está baseada nisso agora. Isso está controlando a tua mente, está controlando a tua vida. É por isso que eu falei ontem uma pessoa, pro meu pai, né, que foi no batismo, falei assim, eu não tenho nada contra a pessoa ver a Bíblia no celular, não tenho nada contra. A pessoa quer ver a Bíblia no celular, é igualzinha a nossa Bíblia. O problema não é questão de ver a Bíblia no celular. O problema é quando você está no celular vendo a Bíblia, chega uma mensagem no WhatsApp, você já perde a atenção. O culto que era 100% para Deus, agora já não é 100%, é 95%. E aí se você for uma pessoa que não é, ninguém daqui é, com certeza, curiosa, você vai só dar uma olhada. Não vou responder, mas eu vou olhar o que ele mandou. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vem aqui para dar um culto perfeito para Deus, ou a gente vem para dar qualquer coisa. Quem está assistindo a novela que está passando, Gênesis? Você viu aquela parte que Caim e Abel levam a oferta? Você viu que Caim começa a pegar tudo que encontra de resto. Ele olha para o melhor, mas ele fala, né? Ele leva o pior. E daí na hora que Deus se manifesta, o que aconteceu? Deus falou alguma coisa para ele? Não. Simplesmente Deus ignorou. Porque a Bíblia fala assim, desprezarei aqueles que me desprezarem, mas honrarei aqueles que me honrarem. Então Deus, ele se manifesta e consome a oferta de Abel, mas a de Caim, Deus simplesmente ignora. Aí, na hora da resposta, todo mundo quer a resposta. E ele fica irado, não ficou irado? Senhor, por que o Senhor recebeu a oferta do meu irmão e não recebeu a minha? E ficou lá. E o Senhor falou para ele depois, quando o Senhor aparece para ele, fala o que para ele? Caim, por que você está com inveja do teu irmão? Se você entregar uma oferta que me agrade, por acaso eu não vou me manifestar para você também? Mas o pecado está dentro de você.
O pecado da ira está dentro de você. O pecado da inveja está dentro de você. Cabe a ti dominar, Caim. Não é para você matar o seu irmão. É para você imitar o seu irmão, porque o seu irmão me agrada. Mas Caim, infelizmente, você sabe qual foi o fim dele. Ele não agradou a Deus. Ele foi lá e matou o irmão dele. Ele cumpriu o desejo que estava no coração dele. Então, ou seja, às vezes tem desejos que estão dentro da gente que a gente tem que repreender. Porque muitas vezes sentimentos que estão dentro da gente não tem nada a ver com Deus. A geração de hoje fala: siga o teu coração, faça aquilo que te faz feliz. Isso é mentira. Você tem que fazer a vontade de Deus. A tua bússola, o teu guia, o teu manual de vida é a palavra. Amém? E você não vai se deixar levar para os sentimentos. Então põe a mão no seu coração e fala assim: eu não vou me deixar levar para os sentimentos. Então tudo que há no teu coração que não bate com a palavra, manda embora. É do diabo. É o diabo querendo te corromper. É o diabo querendo fazer você inverter os tempos. Espera o tempo de Deus na sua vida. Entenda, quando vierem tempos difíceis. Mateus 5,45 diz assim: para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e sobre bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O que representa isso? O sol vai nascer igual para todo mundo. A chuva, quando vir, ela não vai vir só o crente não vai ter chuva e o ímpio vai ter chuva. Quem dera fosse assim, né? Alagamento em São Paulo, mas na casa da Rua do Justo, né, Cristiano? Na Rua do Justo não tem alagamento. Aliás, o Cristiano gravou um vídeo aí do alagamento. Muito legal, hein? Já vi que Deus está começando a mover para você gravar uns vídeos também. Em nome de Jesus, venha para a Igreja Restaura, Avenida Sapopemba 392. Aqui é o lugar da bênção. Eu ouvi você falar, eu falei: gravou um vídeo, ou seja, a timidez já foi embora. Outro dia ele estava aqui e falou: eu vou ser o pastor auxiliar. Eu falei: a obra é grande, a obra é grande. A obra é tremenda. Glória a Deus. Não, temos que saber então a entender realmente o tempo das coisas. Não podemos inverter tempos na nossa vida. Não podemos pular. Eu falei quarta-feira, as pessoas andam ansiosas porque elas não sabem passar pelas etapas. Não sabem completar ciclos. Nós precisamos entender isso, porque há um tempo exatamente escrito por Deus. Eu falei, é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. O tempo de Deus se chama Kairos. O tempo do homem se chama Cronos. O Cronos é 24 horas que nós marcamos dia e noite. Para Deus não existe Cronos, para Deus é Kairos, porque o tempo de Deus é eterno. Então você está cobrando Deus, você está dizendo: Deus, já está passando o tempo, Deus, eu já estou orando faz tempo, Deus, eu já jejuei, Deus, eu já fiz. Então você já fez, então você já orou, agora confia, espera e descansa. Porque no tempo de Deus, a resposta virá para a sua vida. Como Daniel: o Senhor está demorando a minha resposta. E o Senhor falou para ele depois que o anjo chegou: Daniel, ainda bem que você esperou, houve uma briga por causa da tua resposta. Ou você acha que o diabo vai deixar as bênçãos chegar de boa para você? Vai ter guerra, vai ter briga. Porque o próprio Salomão disse em Eclesiastes: há tempo de guerra, mas também há tempo de paz. E esse tempo você está passando uma guerra, é o tempo. Você não vai viver nessa guerra para sempre. Vai chegar o tempo da tua vitória também. E vai chegar o tempo da paz reinar no lugar da guerra e no lugar da crise. Glória a Deus. Glória a Deus. É tempo, é tempo. Fala assim: eu estou aprendendo quando? Você aprendeu quem? E agora você aprendeu quando? E agora você vai aprender onde? Aonde é o lugar que você deve estar? Qual o lugar que você mais gosta de estar? Ah, pastor, o lugar que eu mais gosto de estar é as viagens que eu faço. As viagens que eu visito lugares diferentes, que eu vou para um resort, que eu fico de perna para cima. Quais são os lugares que alegram o teu coração? Davi disse assim no Salmo 42. Ele disse: Senhor, como eu tenho saudade do teu templo. Como eu amo o lugar da tua habitação. O pardal encontrou casa. A andorinha encontrou ninho para si. Eu, todavia, Senhor, encontrei os teus altares.
Senhor Deus meu e Rei meu. Salmo 84. Eu pergunto para você, aonde é o lugar onde você tem prazer em estar? Eu, quando venho aqui, às vezes não tem ninguém aqui, eu vim aqui resolver alguma coisa, eu penso nisso. Eu posso ter todos os erros que você pode imaginar, os defeitos, só que uma coisa eu tenho no meu coração: a adoração a esse Deus que a gente serve. Eu tenho um amor por esse Deus tão grande, tão grande, tão grande, e às vezes eu fico provocando Ele. Às vezes eu fico falando: o Senhor está triste comigo? Senhor, por que o Senhor não fala comigo quando o Senhor falou quando eu tinha 17 anos? Por que o Senhor não me revela coisas novas? Será que o Senhor é Deus só de uma revelação? Agora eu estou passando cada batalha espiritual de madrugada. Eu falo: Deus, por que tanto bombardeio, Senhor? Manifesta-te aí a tua legião de anjos, manda para me ajudar. O meu amor por Deus é muito grande. A minha adoração a Ele é muito grande. E o lugar que me alegra em estar é exatamente onde eu estou agora. Quando eu faço a obra de Deus, eu não faço como um peso. Quando eu faço a obra de Deus, eu não faço como um fardo. Eu morei em Osasco, vocês sabem, 25 anos da minha vida. 5 anos seguidos eu vim de Osasco aqui. Pergunta para Fran se algum dia da minha vida, vindo para cá, para pregar para vocês, para resolver pepino, para ver, às vezes a gente se sente enxugando o gelo. Pergunta para Fran se eu reclamei alguma vez. No caminho, tem que ir hoje. Pergunta para ela, quando nós pegamos os mares vermelhos da marginal, que aí você tem que dizer assim, igual Moisés: abra-te. Quantas vezes que nós pegamos e nós colocamos louvor, ficamos conversando e orando, às vezes brigando também, depois já fazia as pazes, que dá para fazer tudo isso nesse caminho. Não é, Paulo? Dá para fazer tudo isso, né, Davi? Dá para fazer tudo isso nesse caminho. Ora, jejua. A gente tem que entender tempos. A gente tem que entender aonde nós queremos estar, qual lugar. Aqui tem que ser para você um lugar de refúgio. Existia em Israel uma cidade que se chamava Cidade de Refúgio. Essa cidade, qualquer pessoa que cometesse um erro, ela corria para essa cidade, porque era a única cidade que o vingador de sangue, quem que era o vingador de sangue? Eram pessoas responsáveis em ir lá e fazer justiça pelos erros que as outras cometeram. Então esse vingador de sangue, ele entrava em qualquer cidade de Israel, mas aquela cidade que foi selecionada para ser a cidade de refúgio, esse vingador, ele passava em frente, mas ele não entrava. E sabe o que eu entendo? Eu entendo que aqui é uma cidade de refúgio para nós. Não há nenhum lugar na terra que seja mais seguro para você, mais abençoado, que vai te trazer mais tranquilidade, que vai te trazer mais alegria do que a casa de Deus. E eu pergunto, aonde é que você quer estar a partir de agora? Aonde você tem querido estar? Quais são os lugares que realmente você tem prazer de estar? Quais são os lugares que realmente você fala assim, quando eu chego, eu me sinto bem? Você se sente bem quando você chega aqui na igreja, mas você tem que começar a se sentir bem vindo para a igreja. Você não pode vir se arrastando. Muitas vezes a gente vem para a igreja se arrastando, irmãos. Você acha que Deus se agrada disso? O nosso culto não começa quando a gente chega aqui, o nosso culto começa em casa. O nosso culto começa na semana. Porque na época antiga, na época da minha avó, a gente jejuava e orava a semana inteira para chegar no culto e ver a manifestação de Deus. Mas aí depois é fácil a gente dizer assim, hoje Deus não falou comigo. Eu não senti nada nessa reunião. Nenhuma bênção acontece. Claro! Você acha que Deus vai se manifestar em 2 horas? Em 2 horas você resolver a tua vida? Não é em 2 horas não. É se preparando para o dia da adoração. É se preparando para o dia do culto. É se preparando. Só que assim, não adianta, você não vai se preparar se você não entender que esse é o melhor lugar para você estar. Você foi predestinado para estar aqui. Deus te plantou aqui para dar frutos. E você precisa deixar Deus te regar. Para de ser uma árvore rebelde. Olha para quem está do seu lado e fala, para de ser uma árvore rebelde. Se Deus te plantou aqui, então frutifica. Amém? Muda o teu pensamento. A Bíblia fala em Romanos 12:1, Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que conheçais a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.
Às vezes o que tem que mudar não são as pessoas que estão ao nosso redor, o que tem que mudar não são os ambientes que a gente está, quem tem que mudar somos nós, a nossa maneira de pensar. Você pode chegar aqui na igreja e dizer assim, mais um dia, como você pode chegar aqui na igreja e vai falar assim, menos um dia para minha promessa, menos um dia para Deus responder. Quem sabe é hoje que eu vou sentir o que eu nunca senti na minha vida. Quem sabe é hoje que a resposta de Deus que eu tanto oro virá para a minha vida. Se você vir com pensamento negativo, realmente as coisas negativas serão atraídas e não haverá mudança. Se você se aproxima de Deus, então se aproxima com fé. E se você se aproxima com fé, a resposta virá, porque Deus se agrada da fé. Nem todos vão viver milagres, nem todos vão ser curados, nem todos os cegos da época de Jesus enxergaram, nem todas as viúvas tiveram azeite multiplicado na época de Eliseu, mas o que moveu foi a fé. E eles sabiam quem eles eram, eles sabiam o tempo das coisas. E voltando a falar de tempo, você tem que estabelecer até mesmo tempo para chorar. Amém? Você pode chorar 5 minutos. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, a partir de hoje, você tem o direito de chorar. Porque você é ser humano. Você tem sentimento e você tem coração. Só que você vai chorar 5 minutos. Passou disso, levanta, lava o rosto, abre a janela, sai da cama, arruma a cama, abre a janela para entrar ar, e vai para a batalha. Como Davi, ele orou para o filho ressuscitar. Deus levou, amém, Senhor. Fiz a barba, continuo sendo Davi. O Senhor vai restituir na minha vida. Não vou ficar chorando o tempo todo. Você tem 2 minutos para ficar nervoso e nervosa. Amém? Quantos minutos para chorar? 5, ainda é muito, mas tudo bem. Vai que você gosta de chorar, então só 5. Agora, para ficar nervoso e nervosa, Sandrinha, que eu te peguei no pulo, hein? A Sandrinha estava lá, eu fui visitar a Maria, que a Maria fez as nossas batas, ficaram lindas as batas do batismo, né? E a Maria ficou a noite inteira acordada fazendo as batas. E aí eu fui lá na casa dela para poder falar como que eu queria. Aí eu saí de lá, de repente eu vejo uma pessoa brigando num carro assim. Eu abri a janela, ô Sandrinha! Ai, pastor, estava aqui, meu neto está aqui, estava aqui dizendo palavras bonitas para ele. Falei, eu vi. Aí ficamos conversando, aí fomos lá, bater um papo com o neto dela. Você tem, não, tudo bem, se foi 2 minutos, tá bom, pode. Você tem 2 minutos para ficar nervoso. Você tem 2 minutos para ficar estressado. Passou disso, o diabo já vem e já domina. Passou disso, Satanás começa a entrar e causa uma confusão que muitas vezes não tem volta. A Bíblia fala assim, bloqueia a confusão. É como bloquear uma confusão, é como bloquear águas que estão para cair e levar tudo que vem à frente. Então, enquanto dá tempo, bloqueia. Porque se você der lugar, você vai ver. A Bíblia fala, não deem lugar ao diabo, não coloqueis o sol sobre a vossa ira, ou seja, não fique irado o dia todo. Antigamente, quando eu conheci a Fran, nos primeiros anos, que são difíceis os primeiros anos, né? A gente brigava e a gente ficava sem conversar 10 dias. 10 dias sem se falar. Depois aumentou, depois de 10 a gente começou a trucar. Ela pedia 6, eu pedia 9, e trucava. Aí ficava sem conversar 15 dias. Chegou um dia que eu falei, tá ficando demais, porque a gente ficou sem conversar 20 dias. Aí eu falei, daqui a pouco a gente vai... Aí depois a gente combinou, falou assim, vamos amadurecer. Se a gente brigar, óbvio que todo casal briga, né? A gente pode até brigar, só que a gente vai perdoar rápido. A gente tem uma dificuldade para esquecer das coisas, principalmente as mulheres. As mulheres têm a capacidade de lembrar de coisas que nós já deletamos muito tempo da nossa vida. Ela fala pra você, por que você está brigando comigo? Porque no dia 28/9/1979, você me chamou de gorda. Então agora você vai sofrer. Calma, mulher, chega, pelo amor de Deus, que remember é esse?
tem capacidade de lembrança. Aí fica remoendo isso, sabe? Durante o tempo. Chega de sofrer. Deus não te chamou para fazer hora extra no deserto. Entendeu? Então, brigou, tá irado. Quantos minutos? 2 minutos. Passou os 2 minutos, põe a mão na consciência, conta até 10 e fala, por que eu tô tão irado assim? Por que eu tô tão nervoso assim? Vai lá, pede desculpa, porque nós temos uma grande dificuldade de pedir desculpa. Eu não sei o que a gente pensa que vai acontecer quando a gente pede desculpa. Ah, se eu pedir desculpa, ela vai achar que eu sou um frouxo. Se eu pedir desculpa, ela vai achar que eu sou um mole. E uma coisa mais maravilhosa que tem é desculpa. Desculpa quebra as pernas de qualquer um. Entendeu? O grande problema é que a gente é orgulhoso. A gente erra e a gente ainda fala, é isso mesmo e é nóis. A capota, mas não breca. Eu fui esses dias aí no japonês com o Márcio e com a Jéssica. Aí nós saímos. Cada vez eu saio com um, tá? Não fica com ciúme não. Eu saio com um, saio com outro, vou saindo. Pra poder dar atenção. Aí nós fomos no japonês ali. Aí saímos de lá mais ou menos uma meia-noite. Aí como não tinha carro nenhum aqui perto. Tá com uma música alegre agora aí. Coisa engraçada é música alegre. A gente saiu do japonês quase meia-noite. Aí como tava meio vazio a rua, eu falei, vou entrar aqui, só que eu tinha que fazer o retorno, era um pouco longe. Aí eu falei, não, eu vou entrar aqui, não tem ninguém na rua. Cara, foi eu embicar o carro, passou a polícia. Passou a polícia e deu farol alto. Aí quando a polícia deu farol alto pra mim, como eu sou folgado também, eu dei farol alto pra eles também. E ainda fiz assim, cumprimentei. O cara foi, fez o retorno, ficou irado. E o Márcio atrás de mim. Na hora que eu vejo que a polícia tá vindo com tudo, parecia que eu era um bandido. A polícia parou o carro do lado do Márcio e falou assim, e aí não sei o quê, por que vocês estão fazendo isso? O Márcio falou, não tem nada a ver com ele não. Eu falei, desgramado. Tava agora no japonês comendo nós, amigo pra caramba, conversando. Aí não tem nada a ver com ele não. Aí o cara foi, acreditou e foi me perseguindo. Aí eu falei pra Fran, eu vou diminuir que senão vai achar que eu tô fugindo. Aí eu parei assim, aí ele parou do meu lado. Aí ele abre o vidro, ele abriu também. A cara do... eu nunca vi uma cara... O cara tava com o demônio, sério. Eu tinha acabado de sair do culto. O cara olhou pra mim assim e falou assim, por que que você sabe que você errou? Você sabe que você devia ter parado? Você sabe que não pôde fazer retorno, virar onde você virou? E quando eu dei farol alto para você, você deu farol alto para mim e ainda me cumprimentou. Você está achando o quê? Que eu estou brincando? Olha, eu vou arrumar para a tua cabeça. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, perdão, meu. Me perdoa. Eu errei. Eu pisei na bola. O cara ali que estava comigo não falou ali, tem nenhum cara com você não. Márcio, ó, foi embora. Aí eu falei, aí ele queria que eu revidasse, né? Ele queria que eu falasse uma coisa bem assim, mas não sei o que ele ia mandar eu descer. Aí ele ia querer revistar o carro todo. Aí ele talvez ia me dar um tapa na orelha. Eu não sei o que ele queria fazer comigo, mas ele queria arrumar, queria. E aí quando ele falou a segunda vez, eu falei, perdão, me perdoa. Aí ele ficou furioso, mas só que da minha boca só saiu, me perdoa. Todas as vezes que você fala, me perdoa, você acaba com todo tipo de argumento. Quando você reconhece, você acha que eu ia chegar pro policial e ia falar, você está errado, eu estou certo. Eu estava errado. Então você tem que analisar, não é sempre que você está certo. E quando você estiver errado, tenha humildade, diz assim, eu errei, me perdoa, me dá mais uma chance. A pessoa que está do outro lado pode estar furiosa, mas ela vai dizer, poxa, pelo menos reconheceu que errou, então vou dar mais uma chance, mais uma oportunidade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus está te ensinando. Casais, se perdoem, peçam desculpa, não guardem rancor. Aconteceu há 10 anos atrás, chega, já foi, já deu. Não dá mais para ficar remoendo a mesma coisa. Amém? Em nome de Jesus. Eu falo tudo isso aqui, quando chego em casa, eu pago o preço. Eu pago o preço. Às vezes, esses dias a gente estava deitado na cama, um do lado do outro, aí ela disse assim, pega água para mim. Eu falei, meu, larga de ser folgado. Ela falou, na igreja você falou, né? Que era para tratar a esposa bem. Aí eu, tá bom, vai. Aí eu vou lá. Ela joga um psicológico em mim. Ela joga
Aí depois que eu peguei, eu fui burro, peguei num copo pequeno, pus água no copo pequeno. Quando cheguei lá, a bichinha parecia que estava, não sei, no deserto do Saara, tomou um pouquinho e falou, mais. Mais não, lá na igreja você falou que era para fazer a sua esposa feliz. Desgramada. Vida de pastor é fácil? A gente tem que ser perfeito em tudo, a gente não pode errar em nada. Só que o nosso primeiro ministério não é aqui, é a nossa casa. Não adianta nós sermos uma bênção aqui, uma maldição lá fora. Nós precisamos começar a ser bênção lá e terminar a ser bênção aqui. Entendeu? Nós precisamos verdadeiramente fazer essa diferença. Aonde é o lugar que eu quero estar? Eu faço uma pergunta para você. E eu faço uma pergunta para mim, porque essa ministração é para reflexão. Eu faço uma pergunta. Aonde você quer estar? Daqui, eu não vou falar nem muito. Pensa, daqui 2 anos, aonde você quer estar? Daqui 2 anos. Não vou falar 5 anos, porque 5 anos, mas 2 anos. Vamos pensar 2 anos. Estamos em 2021. Daqui 2 anos, onde você quer estar? Você quer estar nessa mesma vida? Daqui 2 anos, você quer estar com o teu casamento do mesmo jeito que está? Daqui 2 anos, você quer ser a mesma pessoa orgulhosa, arrogante, que não pede desculpa? Daqui 2 anos, você quer estar nesse mesmo ministério aí que você está, e sozinho, e sozinha? Daqui 2 anos, você quer estar pensando o que você vai fazer para Deus? Você não vai ter descoberto ainda qual que é o teu chamado? Qual que é a missão que Deus tem para você? Isso é andar sem propósito. Isso é andar sem destino. Mas eu profetizo que a partir dessa palavra, o Senhor vai começar a te revelar, porque você vai buscar. Não há revelação sem busca. Aí tem, como eu tenho falado aqui, a intensidade do encontro, a intensidade da busca. Eu profetizo, você vai encontrar na medida que você buscar. E Deus vai te revelar todos os planos, toda a predestinação que Ele tem para a tua vida, todos os propósitos que Ele tem na tua vida. E você vai começar a andar passos firmes. Eu profetizo. Chega de dar passos fraquejantes. Como a Fran brinca comigo, né? Que eu operei os 2 joelhos. Ela fala, ei, joelhinho fraquejante. Chega de ter joelho fraquejante. Chega de ter pés fraquejantes. Chega de ficar dando volta no deserto. Quem não tem propósito, quem não sabe o que quer da vida, fica rodando no deserto, não chega a lugar nenhum. Os anos passam e a pessoa fala, na minha vida não está saindo do lugar. Por quê? Porque não se firma no propósito que quer. Porque não se dedica nos propósitos que quer. Porque não aceita ser ensinada. A pior coisa que tem são pessoas que não conseguem ser ensinadas. Pessoas que não são ensináveis. São pessoas que não crescem. As pessoas que crescem são pessoas que elas falam, eu quero aprender, me ensina, ainda que você tenha que me dar bronca, me ensina, ainda que você tenha que falar a verdade para mim, e na hora eu não queira aceitar, ainda que seja isso, mas por favor não deixe de falar, porque eu quero crescer, eu sei que eu tenho defeitos, eu sei que eu tenho deformações, me ajuda a ser curado. Jesus é a mesma coisa que aquele cego, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu não consigo ver sozinho, mas abre os meus olhos. E essa intensidade, quando você se humilha na presença de Deus, aí Deus fala, é isso que eu queria, aí Deus vem e te dá tudo. Parece que estava tudo guardado, só esperando esse dia, só esperando essa atitude para Ele derramar todas as bênçãos que Ele tem para a tua vida. Porque a Bíblia fala em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, nós lemos a partir do 4, mas agora eu vou falar o 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos que você tem orado, elas já existem, só falta você realmente dar o passo que Deus quer para Deus derramar tudo que você tem pedido. A outra coisa que você tem que perguntar é por quê? Quem aqui já falou isso? Por que, Deus? Fala a verdade, levanta a mão. Por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo isso? Por quê? Quantas vezes nós perguntamos o porquê das coisas? E agora a gente tem que perguntar o porquê, mas não no sentido de acusar a Deus, o porquê. A gente tem que perguntar, Senhor, o porquê que eu existo? Senhor, o porquê que o Senhor me trouxe aqui nessa igreja? Senhor, o porquê que o Senhor me deu uma família tão problemática? Senhor, por quê? E aí Deus vai começar a te falar o porquê. E quando você sabe o porquê, aí você fica em paz. Porque você sabe que vai ter começo, meio e fim. Amém? Então Deus tem um propósito nessa luta que você está passando.
Agora, quando você entende o porquê que você está passando ela, aí fica mais fácil de você aceitar e falar assim, amém, continua fazendo. Por quê? Quando eu entendo o porquê, aí eu falo, amém, Senhor, agora eu sei o que o Senhor quer de mim. E como eu vou saber o porquê? Perguntando para Ele. Entendendo e observando os sinais que Ele vai dar para a minha vida. Porque Deus é um Deus de sinais, o Deus que eu sirvo é um Deus de sinais, Ele fala. Se você orar hoje, Ele pode não responder amanhã ou depois, mas se você ficar atento aos sinais, você recebe a resposta de Deus. E eu profetizo que você vai começar a enxergar as respostas de Deus, os sinais de Deus. Você vai perguntar para Deus o porquê e Deus vai te responder. Senhor, o porquê que eu tenho que sair da minha casa e ir nessa igreja, Avenida Sapopemba 392, eu falo por quê. Porque aqui é o lugar que Deus preparou para você ser abençoado. Aqui é o lugar que Deus preparou para você crescer. Aqui é o lugar que Deus preparou para nós estarmos aqui reunidos. E quando Ele vier buscar a sua igreja, Ele escolheu esse lugar para você subir. E não somente isso, mas Deus tem um propósito na sua família através desse lugar. Não adianta, porque como eu falei aonde, quando você está no lugar errado, na hora errada, a tua vida é uma desgraça. Quando eu falei do tempo, quando você trabalha, na hora de buscar a Deus, seu trabalho é uma porcaria. Quando você tem escolha. Porque às vezes a gente faz questão de trabalhar nos dias que é de Deus. Aí quer que o trabalho seja abençoado. Irmão, vai ser abençoado? Se você substituir. Se você sabe que você tem 7 dias da semana para você fazer tudo que você quiser. Aí bem no domingo à noite você arruma alguma coisa para fazer. Será que realmente uma coisa é Deus ter misericórdia, outra coisa é você ficar fazendo de propósito? Você acha que Deus vai te abençoar? Você acha que se você ficar trocando as coisas espirituais por coisas que são passageiras desse mundo, ficar amando mais o mundo do que as coisas de Deus, como ontem no batismo, poxa, 6 vidas estão nascendo de novo, mas muitas vezes a gente já é um crente velho, que a gente não se alegra mais por essas coisas. A gente fala, mas são só mais 6 vidas, não, são 6 vidas que nasceram aqui nesse ministério. São 6 vidas que vêm para coroar o nosso trabalho. Aí a gente fala, por que Deus? Aí Deus mostra ontem com 6 vidas, fala, o porquê que eu mandei vocês lá? O porquê que a igreja está aberta? O porquê que reformou? Não é para dizer que está bonitinha não, é porque lá vai ser um lugar para salvar mesmo, para batizar e para realizar tudo que eu tenho para fazer. Aí você entende o porquê. Em último lugar, depois, último lugar, como minha tia falava, quem conheceu ela. Aí ela falava assim, não pergunto por quê somente, pergunto para quê. E eu falo a mesma coisa. Não adianta você saber só o porquê, você também tem que saber o para quê. Porque se você souber só o porquê, aí você ainda vai ficar com dúvida. Porque o porquê é só uma dúvida de um questionamento, o para quê é o propósito se cumprindo na sua vida. E você tem que andar debaixo do propósito. Porque quando você entende que você está debaixo de um propósito, não é qualquer notícia que te abala. É o Salmo 112 no versículo 8. O justo não teme más notícias, porque o coração dele está bem firmado no Senhor. Ele sabe onde Deus vai levar ele. Aí você já não se abala mais com as pessoas. Porque as pessoas que estão do seu lado, se é bênção para a tua vida, vão permanecer do seu lado. Mas se não é bênção para a tua vida, Deus vai tirar do seu lado. Não chore, não chore. Outro dia eu vi uma pessoa colocando um post, eu achei muito interessante. Não fique triste pelas pessoas que Deus tirou do seu lado, porque Ele pode ouvir o que você não pode. É triste, mas ao mesmo tempo é para pensar, né? Será que aquela pessoa realmente que você achava que era uma bênção para você, realmente era uma bênção para você? Quando você descobre o seu propósito, aí você não fica com medo de ser mandado embora. Ai, se meu patrão me mandar embora. Eu estou no propósito, se o meu patrão me mandar embora, hashtag partiu, uma porta nova vai se abrir em nome de Jesus. Ah, mas se alguém me abandonar, se abandonar, Deus vai pôr outra pessoa. É impressionante, irmãos. A igreja, nós já passamos por muitas seleções. Nós já tivemos ministérios e outros ministérios estão todos renovados. E quantas vezes eu perdi a minha paz e a minha paciência, mas hoje o Senhor está me ensinando e falando amém. O ciclo está aí, continua, a seleção está aí, a seleção natural vai continuar.
Ou para quem gosta da palavra mais antiga, né, Geni? A peneira está passando. E se a peneira passar, a peneira ela é um instrumento exatamente para selecionar os melhores grãos. E grão ruim fica na peneira, deixa quieto, Deus prepara todas as coisas. E hoje eu louvo a Deus, porque quantas vezes, né, que eu tive que tocar, mas glória a Deus, que hoje de manhã nós tivemos louvor, hoje à noite não ia ter, mas aí o Dani falou, não, amém, a propósito, eu vou estar lá. Agora quarta-feira, toda quarta tem louvor. Então esteja quem estiver, Deus vai continuar cumprindo os seus propósitos nessa igreja. Deus vai continuar cumprindo os seus propósitos na sua família. Deus vai continuar cumprindo os seus propósitos na sua vida. Deus vai continuar cumprindo todos os propósitos que Ele tem para você. A chave que abre todas as portas se chama propósito. É forte. Ontem, na hora que eu estava fazendo, quase que eu aplaudi Deus falando comigo. Nossa, que loucura, eu estava inspirado. Deus falou, a chave que abre todas as portas se chama propósito. Falei, nossa, quando eu estou no propósito, então eu tenho uma chave que abre tudo, porque você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Aí não tem limites de Deus para você. Como o apóstolo Paulo falou, vocês não têm limites em mim, em nós, os apóstolos, mas vocês estão limitados nos vossos próprios afetos. Se liberta desse sentimento, dessas resistências que você tem dentro de você. Se liberta desse seu euzinho e começa a ser quem Deus planejou que você fosse. Começa a andar e fala, Deus, a partir de agora eu não vou ficar andando no deserto, rodando o deserto. A partir de agora eu vou dar passos firmes. Eu sei para onde eu quero ir. E se uma porta se fechar, eu não vou me entristecer, porque eu vou falar, a porta que Deus abre ninguém fecha, mas a que Ele fecha também ninguém abre. E eu vou estar crendo que tudo na minha vida agora vai ser debaixo da tua palavra, debaixo da tua direção e debaixo do teu propósito. Não faça o que eu quero, mas faça a tua vontade em nome de Jesus. Glória a Deus. Para terminar, eu quero só deixar mais uma frase que Deus me deu. Deus me disse assim: as pessoas se frustram porque elas querem cumprir propósitos egoístas, que são propósitos individuais. Eu vou falar uma coisa que Deus me falou essa noite. Deus me disse assim: não existe propósito individual. Não existe. Ah, pastor, a salvação é uma coisa individual. Mas não existe propósito para nenhum ser humano que seja individual. O propósito de Deus na vida do ser humano é coletivo. Se você não entender isso na sua vida, você vai se frustrar nesses propósitos que você tem, que são propósitos da sua carne, não são propósitos de Deus. O propósito da sua carne é você ser feliz. O propósito de Deus é você estar, e aonde você estiver, você influenciar a felicidade para quem estiver perto de você. Não existe propósito individual. Por isso que eu estou aqui, por isso que existe pastor. O pastor está aqui por quê? Porque ele entendeu que o propósito de Deus na vida dele não é para ele, mas é para o povo que ele apacenta. E eu estou aqui, e eu aprendi uma coisa com a minha avó. A minha avó, ela podia ter todos os efeitos, mas ela fazia uma coisa que eu admirava. Eu nunca vi, minha avó orava todo dia. Minha avó tinha os joelhos marcados, ela tinha a perna quebrada, ela tinha os joelhos marcados. E eu nunca vi, Paola, minha avó orar por ela. Nunca. Minha avó falava assim, Deus, me dá uma bênção. Nunca. Sempre ela orava e falava, Deus abençoe o fulano, Deus abençoe o cicrano, Deus abençoe meu neto, Deus abençoe meu pai. Ou meu pai não, meu filho, o pai dela está morto. Deus, eu só via minha avó orar pelos outros. E é tão bom, porque isso é propósito. Propósito não é individual. Você querer ser feliz sozinho, Deus está te ensinando que Deus tem um propósito, e o propósito é coletivo. Então fala assim comigo: o propósito de Deus não é individual, mas é coletivo. Quem está disposto a viver esse propósito de Deus na sua vida? Influenciar pessoas. Você quer ter um casamento restaurado? Fala, Deus, restaura o meu casamento, e eu vou ajudar muitos casais que estão passando a mesma coisa que eu estou passando. Vai ser para tua... Como começamos a palavra? Vai ser para tua... Senhor, eu quero prosperar financeiramente. Para quê? Ah, Senhor, para dar umas viajadas aí por aí. Não, Senhor, eu vou prosperar para todo mundo ver que vale a pena ser fiel a Ti. Vou viajar sim, que também nós somos seres humanos. Não é que a gente não pode, a gente pode sim. Mas nos momentos certos, no tempo certo, no lugar certo. Que é bênção.
de Deus para as nossas vidas. Curva a sua cabeça agora, feche seus olhos. Aleluia, levante suas mãos. Meu Deus, eu te agradeço por um culto tão abençoado. Olha a chuva. Quando a gente menos espera, o Senhor abre o céu e manda a chuva. O Senhor não manda uma gota de chuva, porque não teria propósito de mandar uma gota. O Senhor manda a chuva para todos, para todas as terras, para todo ser humano, porque o propósito do Senhor nunca é individual, mas o propósito do Senhor é coletivo. Ensina